Existe uma teoria que é discutida entre os teólogos que está sendo explorada na série The Chosen, que é a teoria de que Judas não traiu Jesus porque ele não amava Jesus ou porque ele não acreditava que Jesus era o Messias, mas sim porque ele acreditava, mas que Jesus não correspondia às expectativas que ele tinha sobre ser o Messias. E é interessante porque essa teoria revela muito do que a gente tem dentro do ser humano e como muitas vezes a gente pode trair quem a gente ama por essa pessoa não corresponder àquilo que a gente deseja. Uma coisa que fica clara na série, e aqui a gente vai falar de Judas como um personagem da série mesmo, é que ele viu tudo aquilo que Jesus fez, ele viu todos os feitos de Jesus, e ele realmente tinha uma amizade com ele. Ele via Jesus como mestre, como Messias, mas ele tinha uma expectativa sobre como seria o Messias de Israel, muito parecida com o rei Davi, que seria alguém que viria guerrear, que viria libertar o povo da opressão romana. E quando Jesus vem, ele vem exatamente ao oposto disso. Ele vem falar sobre mudança de pensamento, mudanças sociais, e não mudanças políticas, que era esperado por Judas e por grande parte da população, que Jesus seria um Messias político e um Messias militar. E Jesus foi totalmente contra a essa expectativa, e ele foi um Messias que falava sobre paz, sobre amor, sobre estabelecimento de leis verdadeiras e não sobre as leis dos fariseus. E isso, de certa forma, incomodava Judas e uma certa parte da população que passou a não acreditar em Jesus como Messias por conta disso. Mas Judas, em especial, sabia que ele era o Messias, e ele chega a falar isso na série, de que ele já viu todos os feitos, ele sabia das profecias e que estavam sendo cumpridas com base na figura de Jesus, por meio da figura de Jesus, mas que não era suficiente para ele, que ele queria ver mais. E por querer ver mais, e por querer que Jesus correspondesse às expectativas dele, ele acabou traindo o mestre dele, entregando Jesus para ser crucificado. E quando ele percebe o que ele fez, a gente sabe pela história, que ele não vai aguentar e ele vai tirar a própria vida. Mas isso me fez refletir sobre quantas vezes a gente não mata as pessoas que a gente ama, num sentido metafórico, ou às vezes até de uma maneira real, porque a gente não consegue lidar com as nossas próprias frustrações. Muitas vezes a gente tem alguém que a gente ama muito, que a gente vê que a pessoa tem potencial, que você espera que aquela pessoa se torne X, mas aquela pessoa não quer ser assim, aquela pessoa não é assim. Os planos da outra pessoa não correspondem aos seus planos. E muitas vezes, por a gente não conseguir lidar com a nossa frustração, a gente mata um relacionamento, mata uma amizade, mata um relacionamento que a gente teria com um filho, com um cônjuge, porque a gente não consegue lidar com a pessoa pelo que ela é e a gente quer lidar com ela pelo que a gente quer que ela seja. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu sempre falo que a Bíblia é um livro que vem para ensinar a gente como viver. E se a gente parte desse princípio, a história de Judas, dentro dessa teoria, né, teológica, de que ele traiu Jesus porque ele queria que Jesus se rebelasse, era uma forma de pressão, nos mostra que muitas vezes a gente vai ter a tendência de colocar pressão nas pessoas que a gente ama para que elas se rebelem e para que elas sejam o que a gente quer, mas que o resultado no final pode ser a morte daquela pessoa, tanto física quanto uma morte filosófica, mental. A saúde mental daquela pessoa pode ir embora porque a gente não consegue lidar com ela pelo que ela é e a gente quer que ela seja aquilo que você espera. Então, é interessante a gente pensar a respeito disso, de quantas vezes a gente olha para o outro com base nas nossas expectativas e por conta disso a gente não consegue viver realmente o que o outro é, não consegue ter uma vida com essa pessoa porque a gente está ali preso e parado nas expectativas que nós mesmos criamos. É interessante porque isso nos ensina que muitas vezes a gente tem que guardar um pouco o nosso ego e olhar para o outro e ver no outro quem ele verdadeiramente é. E não aquilo que a gente quer que ele seja. E ali se encontra a verdadeira questão. Vamos colocar, por exemplo, João. João foi o apóstolo que viu em Cristo a sua característica messiânica, e ele ficou com Cristo do início ao fim, até a sua crucificação. E ele fala muito sobre o amor. Porque quando ele começou a vivenciar realmente Cristo como Messias, sem as suas expectativas, ele vivenciou o amor mais puro de Cristo. E é isso que acontece quando a gente começa a conviver com as pessoas sem as nossas expectativas. A gente começa a vivenciar verdadeiramente quem é aquela pessoa, entender quem é aquela pessoa, entender qual o propósito daquela pessoa, além das nossas expectativas. Isso é uma reflexão pra gente. Quantas vezes a gente não tem matado as relações, não tem matado as características das pessoas que a gente ama porque a gente quer que elas sejam de maneira diferente. E isso se aplica às suas amizades, ao seu cônjuge, aos seus filhos. A gente tem que olhar um pouco para dentro de si, quando a gente vê a Bíblia como um livro que vem ensinar realmente a viver, e tentar entender que muitas vezes a gente tem que olhar para si, quebrar o nosso ego e entender que a gente tem que aprender a amar o outro como Cristo amou,
E isso tem a ver com passar por cima das diferenças e das nossas próprias expectativas. Porque só passando pelas suas próprias expectativas e matando realmente o seu ego, você é capaz de entender e viver realmente um relacionamento real com aquela pessoa. Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter chegado no seu coração e na sua mente para que a gente possa conversar um pouco a respeito disso. Quantas vezes a gente não consegue viver em plenitude com as pessoas ao nosso redor porque nós estamos perdidos e cegos pelas nossas próprias expectativas. E as pessoas, elas não têm obrigação de viver pela nossa expectativa. O propósito das pessoas não está ligado às nossas expectativas. O propósito da pessoa está ligado à vida dela, à personalidade dela, assim como era com Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aqui embaixo alguma reflexão. Se você quiser falar um pouco mais sobre esse assunto, eu sou completamente aberta ao diálogo, acho muito legal a gente conversar aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!